Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Jogador vendido ao CSKA tem notícia confirmada por jornalista e acordo avança para ser fechado ainda nessa janela. Com a Arrascaeta, Flamengo mira a classificação diante do Atlético Mineiro nas oitavas de final da Copa do Brasil hoje à noite. Mais de 100 milhões, cria do Flamengo pode ser negociado para a Itália. Flamengo mira a contratação de goleiro importante no mercado da bola. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Atlético Mineiro e Flamengo vão se enfrentar hoje às 19 horas, horário de Brasília, na Arena MRV, em Belo Horizonte, decidindo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo vai ter a transmissão ao vivo exclusiva do Sport TV e do Premier Futebol Clube para todo o Brasil. O Atlético venceu por 1-0 o jogo da ida no Maracanã e com isso vai se classificar com um simples empate. A equipe rubro-negra, por sua vez, precisa de uma vitória por 2 ou mais gols de vantagem para avançar no tempo normal. Se vencer por 1 gol de diferença, a classificação vai ser disputada nos pênaltis. Quem passar para as quartas de final da competição vai receber R$ 4.740.750 de premiação e a CBF vai sortear os jogos da próxima fase entre os times classificados numa data ainda a ser definida. Apesar de ser o líder do Campeonato Brasileiro ao lado do Cruzeiro, o Flamengo vem oscilando o seu desempenho desde que voltou da Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. O time não vence há 2 jogos, derrota para o Atlético Mineiro no Maracanã no jogo de ida da Copa do Brasil e empate em 1-1 contra o Ceará no domingo passado pelo Campeonato Brasileiro. Sem o Luiz Araújo e o Bruno Henrique, o Plata deve ser mantido na ponta direita. Na esquerda, Samuel Lino é o escolhido para a posição. O Pedro tem chance de voltar ao time titular. As laterais são as maiores dúvidas do Felipe Luiz. Na direita, Varela pode voltar ou até mesmo o Royal ganhar sequência. Ayrton Lucas é o favorito para jogar no outro lado, já que o Alexandre está ganhando ritmo de jogo depois de uma lesão. No meio, o Alan deve entrar no lugar do Everton Araújo. Sem lesão, o Arrascaeta vai ficar à disposição e vai ser peça importante ao lado do Jorginho. Cebolinha também foi relacionado após recuperação de uma tendinite muscular na perna direita. Produção coloca aí a lista dos relacionados para hoje à noite. Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Cleiton, De Arrascaeta, Diogo Alves, Emerson Royal, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilherme Varela, João Vitor, Jorginho, Juninho, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Pedro, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul, Vinha e Wallace Ian. Produção, coloca aí para nós agora a provável escalação do Flamengo. Rossi, Varela, Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Jorginho, Alan e Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e Pedro. A provável escalação do Galo vai ser Everson, Saraiva, Lianco e Júnior Alonso, Alan Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes ou Alexander e Gustavo Scarpa. Na frente, Coelho, Rony e Hulk. Apita o jogo Rafael Rodrigo Klein, assistido por Bruno Rafael Pires, de Goiás, e Rafael da Silva Alves, do Rio Grande do Sul. No VAR, Wagner Heuwey, de Santa Catarina, e o quarto árbitro vai ser o José Mendonça da Silva Júnior, do Paraná. De acordo com o portal Fichas, o Manchester United da Inglaterra está disposto a abrir seus cofres para contratar o querido Vinícius Júnior e pagaria por ele 1,3 bilhão de reais. O Vini se tornaria o jogador mais caro de toda a história do futebol, né? Vale lembrar que o Flamengo tem 2,5% de qualquer nova venda do camisa 7, ou seja, embolsaria nessa transação aí cerca de 32,5 milhões de reais. De acordo com informações apuradas pelo jornalista Bruno Lemos, o Felipe Luiz já foi comunicado pelo departamento médico sobre uma atualização da situação do Nico de la Cruz. A tendência é que o uruguaio volte a ficar à disposição no meio da semana que vem, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.
Sobre Nico de la Cruz, ele deverá voltar aos gramados no dia 13 de agosto, no jogo de ida da Libertadores contra o Internacional de Porto Alegre. Fecha aspas. O Flamengo tinha Lucas Beltrán, atacante da Fiorentina, como principal alvo para a posição, mas não conseguiu convencer o jogador a sair da Europa e a negociação esfriou. Desde o início das conversas, o Lucas Beltrán não se mostrou disposto a voltar ao futebol sul-americano. O Flamengo até que tentou convencê-lo, mas o atacante, irredutível, não mudou de ideia. O Flamengo não teria problemas com a Fiorentina, já que estava disposto a desembolsar a quantia que o clube italiano queria para liberar o jogador, 15 milhões de euros, 95 milhões de reais na cotação atual. O Lucas Beltrán foi bem claro quando disse que não tinha intenção de voltar para a América do Sul nesse momento. Relatou lá uma fonte próxima às negociações, descrevendo a recusa como educada e sem abertura para reavaliações futuras. Diante desse cenário, a diretoria do Flamengo optou por interromper as conversas de forma definitiva, evitando prolongar tratativas que já não demonstravam avanço significativo. Assim sendo, o clube agora direciona os seus esforços para outros nomes que possam atender ao planejamento técnico e financeiro da equipe na temporada e que principalmente queiram vir jogar no Flamengo. O Flamengo pode ter um importante retorno financeiro na janela de transferências do meio do ano, porque com a possível negociação do Rodrigo Muniz, de 24 anos, para a Atalanta, da Itália, o clube carioca acompanha de perto os desdobramentos envolvendo o atacante, revelado pelas suas categorias de base. O jogador atualmente no Fulham da Inglaterra interessa muito aos italianos, que veem nele o substituto ideal para o Matteo Retegui, vendido ao Al-Qizia da Arábia Saudita. O Flamengo decidiu manter o goleiro Matheus Cunha até o final do seu contrato, válido até dezembro de 2025, e não vai liberá-lo para reforçar o Cruzeiro nesse momento. A decisão frustra os planos do clube mineiro, que já havia firmado um pré-contrato com o jogador, prevendo a sua apresentação ainda durante essa janela de transferências do meio do ano. O Cruzeiro tinha alinhado com o Flamengo a sua liberação antecipada, desde que encontrasse um goleiro para a posição. E como isso não aconteceu, optou por manter o jogador como reserva imediato do Rossi. A decisão foi tomada já na fase final das tratativas, surpreendendo os dirigentes da equipe mineira. O contrato assinado entre Matheus Cunha e o Cruzeiro vai ter a duração de 3 anos, com o início previsto para janeiro de 2026. E por conta disso, o goleiro só deve se apresentar na Toca da Raposa após o encerramento oficial do seu contrato com o Flamengo. Maravilha! Se você está curtindo esse nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, compartilhe também esse programa com amigos e parentes flamenguistas. E agora tem um novo botão aí, né, o hype. Quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ele, é de graça, e você ainda vai me ajudar demais a crescer o nosso canal. Valeu, muito obrigado! Como já foi dito, o Flamengo quer contratar um goleiro, mas isso só deve acontecer na janela de janeiro, pensando na temporada já do ano que vem. A informação é do portal Coluna do Fla, que afirma que o Mengão teria interesse em Gabriel Brazão, goleiro de 24 anos que hoje joga pelo Santos. Não há informações sobre uma proposta concreta e não se sabe se o Flamengo chegou a tentar a contratação. Mas o clube, no mínimo, estaria estudando contratar um nome santista. O Flamengo confirmou ao portal que deseja, sim, a contratação de um goleiro e que isso deve acontecer na próxima janela de transferências. Mineiro de Uberlândia, Brazão foi vendido ao Parma da Itália em 2019 e ainda rodou por Inter de Milão, Albacete, Real Oviedo, Spal e Ternana, antes de assinar até 2028 com o Santos. A experiência internacional é vasta e impacta no currículo, com uma Copa da Itália, uma Supercopa da Itália e uma Série B.
Ele tem sido titular pelo Santos, ganhando ainda mais rodagem e experiência, mas o time não está bem no Campeonato Brasileiro e é o atual 15º colocado na tabela. De acordo com informações do portal Bola VIP Brasil, o jovem Matheus Gonçalves deve mesmo estar deixando o Flamengo nessa janela de transferências. O provável destino dele deve ser o futebol russo, assim como o Gerson. Ele pode se tornar rival do Coringa, pois o clube interessado nele é o CSKA Moscou. O CSKA Moscou formalizou a intenção de contratar Matheus Gonçalves e apresentou uma carta de interesse ao Flamengo, mas sem valor de proposta. Os empresários querem conversar com a diretoria do Flamengo para entender quanto o clube quer pelo jogador. Na imprensa russa, também foi repercutido que houve um avanço no negócio e que o acordo entre as partes deve mesmo ser fechado brevemente. O Gonçalves está perto de se transferir para o CSKA Moscou. As partes estão na fase de acordo sobre o valor da transferência. Iniciou um perfil que cobre o futebol no país, que completou ainda. Apesar de estar na lista de relacionados para o jogo de hoje à noite, o Matheus Gonçalves deve voar para Moscou brevemente. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deve mesmo vender o Matheus Gonçalves de 19 anos? E por quanto você venderia? Coloca aí que eu quero saber. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso jornal. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão, 3-1, tá bom!